Boa tarde! Raridade esse cumprimento, né? Boa tarde, meus amores! Podem chegar, porque hoje a conversa aqui vai ser maravilhosa. Que dia, né, gente? Eu tô muito feliz, mas muito feliz mesmo com esses dias atuais. Muita coisa boa acontecendo. Uda chegando, Elisângela, Henriqueta, bom dia, olá, meu amor, Elaine Leão, gente, as pupilas amadas, minhas seguimaras, como eu chamo, né? Porque são seguidoras maravilhosas. Carlinha também chegou. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui muito, muito, muito boa. Eu já vou começar dizendo aqui como foi, né, pra gente ter hoje esse convidado maravilhoso. Vou deixar ele chegar, vou chamar a Carlinha. Porque a gente vai falar hoje a história do doutor Micael, que tem síndrome, né, da adrenal crônica. E a gente precisa entender muito sobre isso, porque eu fui uma pessoa que tinha vários sintomas, que relatava sobre isso. Depois, hoje, na Carnívora, eu entendo por que eu estava assim. Então, deixar a Carlinha entrar pra gente começar isso aqui, viu? Porque muita gente acorda cansada, muita gente dorme até cedo e acorda exausta do mesmo jeito e fica sem entender o que é que tá acontecendo. E aí a gente vai hoje compreender de onde vem essa melhor. Deixa eu ver a Carlinha aqui chegar. Chegou. Boa tarde. Oi, 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 gente, pupilas maravilhosas, pessoas aí chegando na live. Eu não consigo ver, engraçado que eu, né, quando eu entro na live depois eu não consigo mais ver os comentários e tal e tudo mais. Doutor, já chegou, Mimi, Nossa. uma live muito, muito importante pra gente também, porque é uma pessoa, é um outro profissional com propósito. Então, depois que eu fui pesquisar um pouquinho ali o perfil dele e tal, confesso que eu não conhecia muito, assisti a live dele, algumas partes, mas confesso que eu não conhecia muito. Mas, cara, eu já fiquei assim, porque é um cara que tem propósito, tem Deus, tem a coisa né, do amor ao próximo, então é muito importante. Oi, doutor! Olá, Obrigada. Mas, nossa, ó, gente, obrigado. antes dele falar alguma coisa, eu vou contar aqui uma fofoquinha que a gente gosta, né? Nordestino gosta. Gente, esse homem eu conheci através do canal do Rafa. Aí, quando eu vi a live, eu senti uma coisa dentro de mim transbordar. Sabe que uma paz, uma coisa boa. Chego, me emociono de falar, porque eu tô olhando aqui para ele agora e sentindo a mesma sensação de ver o quanto ele transborda sobre Cristo e sabe como a vida dele é pautada em valores, ó, emocionada. Chega o papelzinho. Ó o papelzinho da mulher, ó o Ah, guardanapo. E a Mimi, doutor Micael, quando. Né, deixa eu só adiantar um pouquinho essa história, porque foi muito engraçado. Quando ela veio me falar, ela falou: marquei uma live com o médico, não sei o quê, para fevereiro. Isso há uns 5 meses atrás. ah, E ela lembrou. Aí eu disse, Carlinhos, um médico incrível, assim, me senti tão bem, tá? Eu me senti muito tocada, sabe? Sua calmaria, seu tom de voz, a sua história, os seus valores. E tudo que eu e Carlinha faz, muita gente pensa às vezes, ah, Mimi, você falou anúncio de tal produto, porque você está ganhando alguma coisa. Não, gente. A gente ama compartilhar o que faz sentido pra gente, o que anda com família, com saúde, com Deus. E aí, quando a gente encontra essas pessoas que é raro, em que o dinheiro, o produto, a qualquer custo, não vem antes desses valores, cara, eu pego com as unhas, dente, mão, agarro de todo jeito. E aí eu vou lá e entro em contato com este homem aqui que vos fala. Só que esse homem disse, pode sim, posso fazer uma live com você. Aí eu digo, qual é a sua melhor data, horário? Que eu sempre digo, esse ano que vem, fevereiro, dia 4 meio-dia. Eu disse, esse homem tá me desafiando, ele tá pensando que eu não sou organizado, não, que eu vou esquecer, é? não, mas eu também não esqueci, Gente, não. Tava na minha agenda. Eu combinei e coloquei, Olha, bloqueei. Mimi, você viu? Você estava na agenda dele, Mimi. Para de. fica uma pergunta aqui, porque se eu trabalho pra caramba com a Carlinha, e se me chamarem pra live, eu tenho um tempo pra bem mais perto. Eu fiquei imaginando o que é que esse homem não faz na vida, quanto ele não trabalha. E antes dele falar, eu queria dizer pra vocês que ele é médico, ele é professor de pós, de fitoterapia da USP. Não é brincadeira não, viu? Essa live hoje aqui não.
ele é palestrante, ele é escritor, gente. É um sonho meu da Carlinha contar nossa história e falar de carnívoro em algum livro. E ele é mentor profissional, de profissionais de saúde. Então, gente, olha que a gente não está conversando com quem vai mentorar a pessoa, não. Ele mentora profissionais para cuidar da gente. Então, eu Sim. quero muita honra, eu quero que todo mundo envie muito essa live para outras pessoas, que eu quero agora que ele dê o boa tarde dele. Deixa eu só falar uma coisa aqui que me tocou bastante, me deixou bastante também tranquila com relação a isso. Tudo que eu e a Mimi a gente faz e a gente fala, a gente faz. E você tem um dos seus Reels, um dos seus vídeos, que você fala isso, acho que tá ali, né? Que você fala o que você faz, que você testa, Sim, e você sim, acha isso muito importante. E eu falei, uou, é isso, né, gente? Doutora, sim, passo a... Eu vou deixar você com a palavra. sim, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, começar com tanta festividade, tanta alegria. Fico muito honrado, muito feliz. E assim, é com imensa gratidão que eu divulgo algo que eu sei que Deus me presenteou. Não foi fácil, né, aprender sobre tudo isso, porque eu acredito que quem sabe sobre fibromialgia, sobre síndrome da fadiga crônica, sobre faltas horríveis de hormônios, de vitaminas, só quem já passou. Né? Tem a teoria, mas a prática sempre é um desafio. É, assim, hoje eu não tenho uma saúde 100%, absurdamente já melhor do que antes, mas ainda com muitos desafios. E claro que às vezes eu resmungo com Deus, mas eu peço desculpa depois, porque na hora eu falo, meu Deus. Igual eu fiz um vídeo esses dias, eu tava subindo em Bitpoca quarta passada, começou aquela crise de asma horrorosa, eu falei, meu Deus, comecei a reclamar. E aí lembrei a história da Duda. E aí, poxa, a menina com câncer, tomando o corpo todo e não tem uma foto dela que ela tá triste. Deu aqui com uma faltinha de ar, reclamando, e a menina com um tumor gigante aqui. Não, que isso. Vamos agradecer. Se Deus permitiu, é porque tem algum ensinamento, tem algum motivo. Vamos falar, eu acho que assim, é um tema muito comum, é um tema que eu tenho certeza que são raros profissionais que entendem do assunto, infelizmente. É um tema que é desafiador atender esse tipo de paciente também, porque é um paciente que ele não tem energia nem para fazer mudanças na vida dele. E é um tema no qual profissionais, na maioria das vezes, atrapalham o paciente. Por exemplo, uma fala que todos eles escutam, que eu já escutei, aponta o dedo, tem que fazer exercício físico. Para uma pessoa que está com cortisol baixo, para uma pessoa que está numa crise de fadiga, a pessoa, aí assim, ela já é uma pessoa que tem um padrão emocional de se cobrar, e aí o médico vem e aponta, você tem que fazer exercício físico. Meu Deus, isso aí é a tragédia que a pessoa vai realizar junto com o médico, que vai piorar a situação dela. Né? Nesse caso, imagina, uma pessoa que um cortisol está baixo, uma gliconeogênese que nem funciona direito, ela vai para a cama. Tem aquele documentário Unrest que mostra exatamente a realidade de uma pessoa que tem síndrome da fadiga crônica. Né? Muitas vezes está na cama, às vezes não tem força para pentear o cabelo. Ó, doutor, e aí o que é que eu percebi quando eu ouvi a sua live? Que, nossa, muitas vezes eu achei que era preguiça, muitas vezes eu ouvi de Sim, pessoas falar, quando eu era super obesa, assim, que eu cheguei a 106 quilos, eu ouvi a pessoa dizer assim, ah, você é preguiça, por isso que tá gorda, porque você não vai treinar. Ou aham. eu ouvi muito assim, ah, é coisa de mentalidade. Minha filha, você botou isso na cabeça. E depois que eu assisti sua live, eu disse, meu Deus, então eu tinha isso. E muitas vezes a gente tem isso, pode não ser de uma forma crônica, mas pela situação da carbolândia, do intestino com desbiose, porque eu não sabia que o que Conjunto só de coisas, nutria né? era carne, Uhum. gordura, eu não comia gordura. Você é louca, gordo comer É. gordura? Então eu É. notei que eu tinha isso que Ô, você Miriam, é tem. só uma fofoca, assim, eu tô comprando carne no açougue aqui perto de casa e a funcionária foi lá buscar carne e eu pedi peito de boi com gordura. Aí ele virou pra aí, eu peço tutano, peço tudo com gordura, né? Ele falou assim, o colesterol desse doutor deve ser alto, hein? Os açougueiros agora estão dando dicas de saúde. Esses dias eu fui comprar carne e também, o açougueiro me avisou que aquele corte que eu tinha ali escolhido estava com muita gordura. Eu falei, menino, Aham, moço, tá doido? aham.
Aham. Ele falou com Mas boa vontade, mas achei graça. se a gente não avisa, eles tiram toda a gordura e joga fora. Não é nem para fazer outra coisa, joga fora, Joga porque as fora. pessoas têm medo e pedem para retirar. Então eu É, notei que, gente, será que eu estou errada, doutor? Você falando como especialista, você vive isso na sua pele, que eu poderia não ser crônica, mas eu só tive energia depois da carnívora. Nem na low carb eu consegui ter energia. Eu tinha a pois é. compulsão de receita de bolinho, de biscoito, e eu não tinha energia. Foi num clamor a Deus que eu entrei em casa, após fazer uma oração assim, a céu aberto, que eu peguei o celular e encontrei a carnívora na minha vida e comecei a Olha estudar, a só. praticar e fui Olha só. encontrando pessoas como a Carlinha, como o senhor, como todo mundo aqui. E aí eu disse, nossa, hoje eu disse, caiu uma ficha. Eu digo, será que eu tinha, sem ser crônica, ou pelo quadro que eu vivia? E a senhora gosta de comer gordura? Hoje eu amo, como diariamente, mas na época eu não comia nada de gordura Não e comia por nada de teoria ou não carne. comia por paladar, por não gostar? Não, eu comia, não comia porque eu ouvia que era nocivo, Teoria. por eu ser gorda, não poderia comer. E quando eu comia, porque nunca tinha comido, eu tinha ranço daquela coisa mole, pegajosa. Aham. Agora eu gostava de comer a carne de chambaril, que tem aquele músculo, eu gostava, eu não gostava da gordura branca. Hoje eu estou brigando com qualquer um pela Remédio, gordura. é remédio. A gente Eu adoro, como muito. Entendi. Muito bom. Muito bom. Mas Doutor, e hoje você sim. só come carne, é isso? Não, Só uma não, não. curiosidade, come outras. Eu fiz 6 meses de dieta carnívora estrita, tendendo para Lion Diet. E assim, esse é uma dúvida que eu tenho hoje ainda, porque eu acredito que é a dieta para a maioria das pessoas. Eu tenho certeza disso. Eu fui vegetariano 16 anos, já fui vegano. E foi o caos para mim, assim, a doença piorou. Claro que quem tem esse tipo de problema normalmente tem um forte viés emocional. Então, em momentos de grande estresse emocional, de muito desafio na vida, a doença se manifestava com mais intensidade. Mas o momento vegetariano foi um dos piores. E quando eu comecei a carnívora, foi assim, o brain fog, para quem não sabe o que é brain fog, é a mente turva. Em 2, 3 dias, a minha mente foi numa velocidade. E, nossa, assim, o prazer que eu tenho do açúcar, eu não quero mais, eu quero só comer carne. E a gordura, olha que interessante, eu perguntei para você, Miriam, desde criança eu tenho uma avidez por gordura tão grande. Eu lembro em almoço de domingo, às vezes a pelinha do frango, meu pai, não, a pele faz mal, gordura faz mal, e eu devorando a pele. Quando tinha gordura, eu queria comer gordura. Meu corpo já assim, eu acho que em casos extremos, o corpo grita para pedir esse nutriente. Até hoje, assim, eu até arrepio de prazer, de comer tutano, de comer gordura, o peito que eu tô comendo desde ontem. Mas aí o que aconteceu com a carnívora? Eu até alguns seguidores pediram para divulgar. Então, assim, tiveram absurdas melhoras, mas tiveram absurdas piores também. A minha questão muscular minha, eu fiquei esses 6 meses, quase que eu não consegui fazer exercício físico. Eu tive cãibras de acordar de madrugada, toda madrugada eu acordava com cãibra no pescoço, abdômen, costa, tudo. No pé, meu dedão virava. E uma seguidora me deu uma possível resposta. Parece que tem pessoas que perdem muito potássio com a insulina baixa. E aí eu notei que quando eu coloco um pouquinho de carboidrato, eu tenho menos cãibra. Não, Então eu Mas tô não. você nesse. tentou os eletrólitos, aquela composição profissional Sim, mesmo, de sim, potássio, não, pra você ter magnésio. ideia, pra você ter ideia, eu tô tomando 100 miligramas de potássio por dia, dose alta já, e de magnésio, eu já tô tomando de magnésio elementar. Assim, não é aquele magnésio que está escrito lá, é É. muito menos, né? Porque às vezes tem 10, 15% de magnésio numa formulação. Eu tô tomando de magnésio cerca de meia grama, tem dia que chegou 1 grama de magnésio, de elementar. É dose absurda. Eu tenho vontade até de fazer aquele teste de suor, porque o pouquinho que eu suo hoje regulando, já regulei meu hipotiroidismo, eu suo, e quando eu suo, o pouquinho que sua fica muito salgado. Eu devo ter uma perda de eletrólito muito maior do que o normal. Eu acho que é aí que está o desafio da carnívora para mim. Então, Nossa, eu tenho isso, meu suor é salgadíssimo. Ontem eu tava com um batom, eu fui tirar o batom, aí a mão topou aqui e passou. E eu tinha salgado, tomado sol de meio-dia, não era salgado, não, era salgadíssimo. salgadíssimo. É, E, doutor, então, sim.
Só para eu completar um pouquinho essa história, Claro. essa questão da cãibra, até para você também é interessante saber, a gente tem o Desafio Sem Mimimi, 3 anos, quase 2.000 pessoas passaram por lá já, e assim, é uma coisa assim que é 99% das pessoas entram ali naqueles 21 dias, que seja, comecei ali a dieta carnívora, quando eu entrei, vai dar ali uns 15 dias, a pessoa vai começar a reclamar de cãibra. Mas assim, todo mundo, eu tive também no começo assim, de se acordar gritando, sabe? Tinha mesmo. Hoje eu já não tenho mais. Durou quanto A gente tempo? já vai Durou quanto ajustando tempo isso. sua Mas cãibra? é muito normal. Oi? Não Durou quanto entendi. tempo sua cãibra? Cara, eu acho que os primeiros 6 meses, um ano, sabe? Tipo Ah, é assim, tanto tempo tendo assim. assim algumas coisas assim, e Entendi. a gente tem muitos relatos disso. Depois, hoje a gente já tem pessoas mais velhas, inclusive com 70 anos, que zeraram a cãibra, Entendi. né, se a gente vai vendo esse processo. E como você está comentando isso, por isso que eu comentei que é uma das coisas mais normais. Aparecer dor onde não Sim. tinha. A pessoa, mas eu não tinha uma dor aqui, mas apareceu. Tipo assim, Ó, é uma coisa doida. a super dica, super, super funciona, você pode experimentar. Quando vier esse caso de cãibra, você inserir vísceras. Também a gente percebe que Bastante. automaticamente, quando o aluno diz, ah, Miriam, está recorrente, a gente passa o magnésio, né? E aí o boro. E quando a gente percebe que continua, a gente diz, insira fígado, pelo menos 3 vezes na semana. Acaba automaticamente. Tripa, fígado, bucho, vísceras, coração, os miúdos. Sim, É não, isso, eu nessa é um época, medicamento para esse caso. nessa época que eu fiz a estrita, eu comia com frequência bife de coração de boi, com Ótimo, frequência uma vez por semana moela e uma vez por semana fígado de boi. ótimo. E assim, eu tenho certeza, igual eu falei, assim, eu sou fã da carnívora. Hoje, a qualidade de vida que eu tenho certeza que é por conta de um nível de carne muito maior que eu como. Mas olha as câimbras que eu tive e foram só piorando. Foram só piorando. Foram Agora, seis eu meses quero saber, horríveis. estou curiosa, como foi a Hum. sua história? Como você descobriu que tinha essa síndrome? Como você chegou na carnívora e experimentou isso? Porque para todo mundo é algo que quando vê de primeira diz, ai, que bizarro, você é louco, esse povo é Bizarro. É louco. Não bizarro. É Ainda bizarro. acredita. mais o médico É fazendo. bizarro, é. E você É bizarro. tocar no coração de experimentar isso. Eu fico muito curiosa, porque todo mundo que entra em contato com a gente, depois que a gente passa a ser carnívoro, meu Deus, essa menina é maluca, agora É inventou maluco. essa. É, parece coisa da moda. É uma moda desde a Idade da Pedra, né? Mas é uma moda. Mas eu descobri, na verdade, eu tenho sinais da síndrome da fadiga crônica desde criança. Eu me lembro, por exemplo, eu ia com a tia Nilza na catedral aqui de Juiz de Fora, e na hora de levantar e sentar eu não conseguia. E eu lembro que as pessoas olhavam com um olhar, tipo, igual você falou, Miriam, gordinho folgado. Só que eu nunca fui acomodado, né? Assim, eu sempre fiz muito esporte, mas eu sempre fui o lento, gordo e ruim em tudo. Sempre. Foi o padrão. Então, assim, Tá pelo menos eu falando de aprendi a mim, ser né? humilde. Porque eu Pelo menos eu nunca deixei de aprendi. fazer esporte. Eu obeso há 15 anos com 90 quilos e eu lá no handebol. Tenho foto quando eu Ah, posto no handebol e ia atrás. E a gente não desiste. Não era folga, gente. não era. Então, assim, no maternal, eu lembro, eu tinha também algo que parece dislexia. Eu fui o último a alfabetizar, uma fadiga. Eu lembro que todo mundo corria e eu não conseguia correr atrás de ninguém. Eu estava comentando, humildade, pelo menos, eu aprendi com essa jornada toda. Ou tô aprendendo, né? Porque ser humilde também é um desafio. É, mas aí eu fui convidado, isso depois de formado, eu não sabia. Eu mal sabia de nutrientes. Nessa época eu já estava começando a entender sobre nutrientes, recém-formado. Isso já tem 13 anos. Fui convidado para dar aula no Canadá sobre 3 temas grandes: tratamento complementar do câncer, tratamento complementar, tratamento de fadiga e tratamento de hipotireoidismo. Alguém até perguntou aqui sobre hipotireoidismo, depois eu posso comentar, porque eu não uso remédio de hipotireoidismo, mas eu tenho. E aí, estudando, e foi Deus, com certeza foi Deus. Eu, assim, olha que ingenuidade, né? Eu falei, vou para o Canadá, eu vou ver, o meu pensamento foi, o que que o Canadá fala sobre fadiga? E achei a Associação Canadense de Fibromialgia e Síndrome da Fadiga Crônica. E ao ler aquele documento, foi uma época que eu consegui estudar muito, que eu comecei a usar Venvance, né? Sem o Venvance naquele momento, eu era um. Assim, para ler um parágrafo demorava 2 horas. Olha que desafio, 2 horas, porque as letrinhas mexiam, ficavam mudando de lugar.
e a fadiga era muito pesada e o brain fog também era horrível. Então, o Venvance ali me deu essa possibilidade de estudar mais. E quando eu vi os critérios diagnósticos, eu nem, assim, eu passei por cima, síndrome da fadiga crônica, eu pesquei fadiga, que era o que eu sabia. E ao chegar nos critérios, eu gabaritei 100% dos critérios de diagnóstico de síndrome da fadiga crônica. Falei, caramba, eu tenho isso. Aí quando eu voltei no título, é síndrome, não é só uma fadiga. É uma doença que tem como principal sintoma fadiga crônica. E aí, para mim, foi libertador, porque ali eu tinha o quê? Hoje eu tenho 41, eu devia estar por volta de 38 anos. Então, saber que tem uma causa, saber que a procrastinação que ocorria com muita frequência não era por má índole, não era por um pecado capital, era por uma condição física. E aí a busca foi se intensificando cada vez mais, mas essa busca por o que fazer para ter mais saúde, ela existe intensamente desde por volta de 16, 17 anos, que eu testo tudo. Então, assim, quando alguém fala tal suplemento, eu conheço. A maioria eu conheço. Peptídeo, já uso há anos um negócio desse. E já sei como é que é. Só que eu não usava com esse nome, usava com outro nome, né, de alguns outros injetáveis. Então testa, faz exame e fica aquela loucura. Então, assim, para vocês terem ideia do nível de desespero, eu já cheguei para a Alemanha para testar tratamento com sanguessuga. Eu estudei apiterapia, aí isso é interessante, com os produtos das abelhas na Alemanha, no Brasil, homeopatia, medicina antroposófica, fitoterapia, nutrologia, e não para, porque a resposta de cada. Então, assim, existe a doença e existem os pacientes. Isso é difícil. Cada paciente vai ter uma necessidade. Isso é absurdamente individual. Uns vão responder bem a cannabis, outros não. Outro dia, por exemplo, uma paciente com mais de 15 anos de fibromialgia, eu ofereci para ela um pedacinho de uma goma de cannabis minha. Em 15 minutos, uma dor de 15 anos zerou. Então, assim, foi na mosca do problema dela. Por mais que quando eu vi o exame dela, tinha vários outros problemas também. Então, o desafio dessas condições é esse. Não é uma causa e não existe remédio milagroso. Mas, né, vocês carnívoras, esse é um pilar com certeza. Eu não acredito que, igual eu falei, eu não acredito que é para 100% das pessoas, mas eu acredito sim que 100% precisa de muito mais carne. Né? Mas ficar só na carnívora, chute do meu coração, 95% das pessoas. E talvez eu estou ali no 5%. Isso é uma hipótese minha, mas vocês já falaram que ficar até um ano de cãibra seria normal. Já fiquei com uma dúvida aqui atrás da orelha. Você viu aqui a Henriqueta falando? A Henriqueta é uma aluna nossa, ó, Ah, perdeu mais de acho, quase 25. 30 quilos, né? 25 quilos. Aí ela mesma fala ex-diabética, ex-hipertensa, ex não sei o quê. ex. Ela é só ex. Ela É muito tinha, legal. ela tinha cãibra, ficou por um ano. Agora ela já vai completar 2 anos, acabou completamente, Uau, nunca mais ela teve. É como se fosse, eu entendo assim, pela experiência com as pessoas, como se fosse um ajuste. Mas também eu faz compreendo que a sentido. maioria das pessoas, Faz sentido elas mesmo. não suportam mais ter dor, ter desconforto. O que é que a gente aprendeu com medicina urgente, rápida? Qualquer coisa eu preciso resolver. Então, eu tô com dor de cabeça, É, tenho que tomar alguma coisa. Eu tenho uma câimbra, eu tenho que tomar e aquilo tem que ser automático. Quando a gente vivencia a carnívora, né, como a gente vive, a gente compreende que o corpo foi bagunçado, no meu caso, 49 anos, e aí é eu vou muito fazer tempo. ainda 3 anos. Em 3, eu não consigo desfazer o que eu fiz em 49. Muito açúcar, muito carbo, muita noite sem dormir, excesso de tudo, tudo desregulado. E aí, daí, hipotireoidismo dá um monte de coisa. Muita gente está aqui preocupada, não se preocupe, fica até o final da live que a gente vai falar sobre a Vamos tireoide. falar. Mas o que é que eu compreendo? Que o corpo precisa de um tempo. E eu já percebi claramente que a gente teve reversão até de câncer, sabe, no nosso desafio. E como o senhor disse, cada corpo tem um tempo, vai É, responder de uma forma, mas quando a gente entende que tudo que não é, sabe, que é planta, que é legume e tal, fruta, que aquilo tem antinutrientes, que tem oxalato, fitato, lectina, saponina, que tudo isso inflama, que isso com o tempo acumulando, principalmente se eu entendo que isso é uma refeição, que eu devo fazer, incluir isso todo dia na minha vida, é cumulativa. Aí eu vou ter dores articulares, eu vou começar a bagunçar o corpo, vou nutrir parasita, porque essa fibra
eles fazem os biofilmes, as casinhas dele, aí começa a cair ficha. Eu compreendo quando você Uhum. diz assim, eu penso que não é para todos, porque pode não ser na mesma intensidade, como você está falando assim, para alguns casos tem uma nuance ali, mas no final a base que vai dar sustentação, entendendo que cérebro, corpo, célula, pele, tudo é feito de proteína e gordura. Qualquer outro Nossa. alimento, ele serve Tão como simples e importante, né? como se fosse um coadjuvante. Eu Incrível. posso inserir um própolis, eu tenho um irmão homeopata e ele também é apicultor. Ele faz o próprio mel dele, pólen, tudo. É uma riqueza. Mas aí, vamos supor, como você falou, vai caber para alguns, O outros contexto, não. né? É porque, por exemplo, eu já testei, ele traz o mel purinho para mim, purinho, nas plaquetinhas ainda, que parece um chicletinho. Quando eu como aquilo, eu sinto que eu durmo bem. Quando eu como mel antes de dormir, eu acho que ele acho que repara tudo, eu não sei, ele me dá um Aham. descanso. Mas ao mesmo tempo eu acordo morrendo de fome. Entende? Como eu Olha tenho só. compulsão alimentar, eu quero mais açúcar. Entende? E é uma coisa Aham. boa da natureza, mas para mim eu não consigo. Então, eu compreendo quando você diz que existem os contextos. Vai acordar o monstro. Para mim, acorda o monstro Quero. da compulsão. Então, existe contexto. Para outras pessoas vai ser incrível, porque eu tenho uma cunhada que todo dia antes de dormir, ela toma uma colher de sopa de mel, ela dorme igual uma pedra e ela acorda super descansada, mesmo que ela durma num período curto, que às vezes ela precisa. E ela diz Que que quando legal. não toma faz total diferença. Você pode até falar um pouco sobre isso, mas entendeu como que para uns serve, mas para É, outros vai é. atiçar outras coisas. Acho que o importante nessa conversa é assim, é que as pessoas que estão nos assistindo saberem que assim, o principal alimento é carne. Isso não tem dúvida. Isso, o ser humano passou da hora de saber disso. É um superalimento, é uma pena que os açougues joguem fora grande parte do principal que as pessoas deveriam estar comendo. O tutano, por exemplo, é jogado fora para conseguir aquele negócio ali. Assim, dá para ver que às vezes os açougueiros eles ficam até desesperados, né? Porque vai dar trabalho, não sei se não pode, mas todo mundo deveria estar comendo um tutaninho, na pior das hipóteses, 2 vezes por semana, com o seu pãozinho carnívoro que fica sensacional. É, muito bom. Tem uma maionese aí que estão fazendo com tutano, uma aluna nossa que falou, né? Que ela faz Sério? uma maionese. Lógico que não é maionese, né, gente? Mas ela prepara ali, ela faz um preparo ali, come com pão também. Me lembrei agora Olha, depois dessa eu receita. Depois eu gostaria vou de pegar com ela saber. e te passo, tá, doutor? Tá? Depois a Que gente... delícia. Hoje de manhã, olha que interessante, hoje de manhã, o Mas nosso parece uma café da iguaria. manhã. Nosso café da manhã hoje foi caldo de ossos, né? O açougueiro mandou uma costela e umas canelas também com muita cartilagem, muito tano, feito em casa. Teve caldo de ossos, teve pão carnívoro bem torradinho, ficou incrível. E eu comi um peito com muita gordura. Nossa Hum, senhora. Hoje foi aí meu está café da sendo manhã. Café da manhã é tortura, um né? almoço. Eu estou de Pra você ver agora, jejum, olha só, eu comi estou aqui 7 horas da manhã. salivando. São 12:30. Zero fome. Zero fome. Eu estou de jejum ainda de ontem, você falando aí, a boca começou Também. a encher d'água. Tá na hora, então. Tá na hora. Mas, Ó, as mas eu pessoas quero estão perguntando, entender. o pão carnívoro, eu fiz até um post com a receita. Gente, essa receita de pão carnívoro que a gente faz aqui, meu Deus, não sei se é aqui todo mundo faz, mas a gente tem um Mas, segredinho lá que mas tá no tem lá post. no seu Tá no meu feed, Instagram, tá tem? Em aberto? algum... Tem. Mas minha família é assim para engajar. Todo mundo que nos segue vai te seguir. Quem ouvir essa live vai passar a te seguir. Ah, depois me Gente, falam se também gostaram do nos pão. sigam para saber mais de carnívora, que aqui esse amor, essa união. Mas eu quero saber da sua história. Quando foi que você estava bem Tá. mal? Como foi que você entrou na carnívora? Na verdade, um passo antes, quando eu reconheci a carne, eu parei de comer carne com 17 anos, quando eu comecei a estudar certas filosofias espiritualistas que falavam mal da carne, que confundiam a questão do desenvolvimento espiritual e não comer carne, enfim, um absurdo isso. É, na verdade, é um assassinato da alma um negócio desse, porque o corpo fica fraco. Mas eu conheci vários nutricionistas que falavam o contrário. E a nutricionista que começou a trabalhar com a gente, que trabalha conosco até hoje, começou a falar de carne. Quando ela começou a falar de carne, a doutora Janaína, que eu tinha me aproximado dela, começou a falar de carne. Uma nutricionista em São Paulo, esposa do Cláudio Lara, que eu fiz curso PNL, começou a falar de carne. O Cláudio Lara, gente, é tanta gente que eu confio, que eu admiro,
falando de uma coisa que eu não gosto, que eu sou contra. Eu fiquei com raiva na hora. Mas em um primeiro momento eu falei, eu vou testar. Eu vou comer carne e ver o que acontece. Essas pessoas que eu admiro e confio estão falando tanto. E assim, foi batata. Eu comi carne, aquele prazer enorme, né, que todo vegetariano sente. Comi carne, senti prazer e me senti e vi que meu nível de energia deu um salto assim, pum, igual a injeção de B12 quando falta. Falei, opa, ali eu fiquei triste, porque eu queria descobrir o contrário, queria descobrir que não precisava. Foram 6 meses de tristeza, porque eu dava aula sobre dieta vegetariana, eu queria Negação. convencer as pessoas. Negação, né, doutor? E os meus amigos vegetarianos também, que devem, a maioria que não eram amigos de verdade, né, pararam de conversar comigo. Mas assim, é uma máxima que eu tenho eu não faço nada para agradar ninguém, eu faço para agradar minha consciência. Se agrada minha consciência, eu vou fazer, independente de desagradar as pessoas em volta. É claro que já perdi muito com isso, e perco ainda, mas nada paga dormir no travesseiro tranquilo, nada. E aí, enfim, aí a jornada foi, a carne foi aumentando, e, e eu comecei a escutar sobre carnívoro. Quando eu vi a primeira vez um post do Medeiros, falei, gente, esse cara é um. Nossa, eu xinguei ele de todos os palavrões possíveis. Ele sabe disso, eu falei com ele. Falei, gente, o cara tá fazendo serviço para a humanidade. Ele é faz vegetariano ainda. O cara só come carne e ainda consegue ter desempenho. Como assim? E aí comecei a ver ele, comecei a ver a doutora Letícia, comecei a ver alguns nomes. O Paul Saladino viu algumas coisas, gente, cara doido, come carne só. Aí eu comecei a conversar com o meu professor de boxe, com o Tom, e ele falou: pô, meu aluno tá fazendo, tá adorando, fezes diminui, não tem cheiro, muita saciedade, emagrecendo, ganhando músculo, testosterona aumenta. Aí eu fui só criando coragem, coragem, coragem até o momento de começar. E quando eu comecei, eu fiz uma transição foram 2 meses, 1 ou 2 meses de transição, né? Eu fui aumentando carne e reduzindo carboidrato. E assim, a cada momento que eu aumentava a carne de boneca carbo, eu via uma coisa que eu não via antes, né? Mais energia, sono, necessidade de sono diminuindo. E aí eu comecei. E aí foi maravilhoso com os desafios que eu falei. O desafio social também, que eu vi que é um grande desafio, ainda mais a questão da família, família de gordinho, né? Que é a minha, dos dois lados, da rainha e meus. Então, assim, já começou a virar ofensa, né? Ia, não comia os docinhos. E aí com as câimbras e a gente foi pra Itália. A gente foi pra Itália e eu Hum. lembro que eu levei um ribeye num saquinho gigante, pão carnívoro e um torrão de manteiga para comer no voo. Nossa, tava delicioso. Mas chegou no segundo dia da Itália, eu comecei a ficar muito estressado. A rainha tava comendo tudo sem economia, gelato e não sei o quê, e macarrão para todo lado, risoto. Aí eu falei, não, eu tenho que comer, porque eu tava ficando com muita raiva de não comer igual ela. Aí eu voltei, né? Fui introduzindo aos pouquinhos carboidrato. Em 3 dias eu já estava com a dieta carbofóbica, que foi deliciosa lá. Mas Aproveitei dizem que bastante. lá é um pouco melhor, né, a qualidade do trigo, Não, a muito coisa melhor. toda. Sim, doutora, Absurdamente melhor. né, a gente fala isso, o povo vê como um radicalismo, né? Eu e a Mimi, a gente é carnívora estrita, beleza, a gente trabalha com isso, a gente usa a carnívora como uma estratégia de cura, ajudando a pessoa nesse esquema social também, porque é muito difícil uma pessoa Aham, sozinha, dentro, né, muito, dentro de casa, fazendo a carnívora, seja mulher, aí tem muito maridos, difícil. filhos, seja, cara, é uma coisa. Então a gente ajuda em todo esse processo mental também. Eu acho que é o que a gente mais ajuda, né, Mimi? Só que a gente fala o seguinte, gente, não é uma prisão. Você tem que estar saudável o suficiente para você ir para a Itália e poder comer um prato de macarrão. Para você ir para a França, tomar um champanhe, para você estar em qualquer lugar e você poder experimentar as coisas, porque o mais normal de tudo é tradição, é uma coisa que é, né? E a gente fala É, isso muito. Então, use a carnívora como estratégia de cura, foi o que você fez também, acho que continua fazendo hoje, adaptou um pouquinho, sim, mas sim. a gente entende que a maioria da sua alimentação diária, eu acho que você consegue ali uns 70% para mais de carne, é isso? Varia, Só para a de gente 70 a 100, 70 a entender. 100. Varia muito. E aí varia Hoje, um por exemplo, foi pouquinho, 100%. E o que é que a gente escolhendo esse sente? A gente carboidrato. sempre ensina as pessoas o seguinte: a carnívora, ela é a Ferrari, ela é que faz os sistemas todos funcionarem bem.
Mas a gente tem plena consciência, a gente nunca fala sobre perfeição, não existe, gente. Eu não acredito nessa perfeição. E o que é que a gente fala? No celular, no seu conforto, como você acabou de dizer, fiz um pedido, a carne está chegando aqui agora, e eu vou comer carne de qualidade. Mas aí tu vai para a Itália, o que é que a gente prega? Seja localvorista. Então, se eu vou, Carlinha agora está visitando a família dela na Na Bahia, Bahia. claro que ela vai comer uma moqueca, e a moqueca. Bora voltar para a live. Aconteceu aqui uma quedinha, mas a gente volta porque o papo tá incrível. A gente tá falando sobre a síndrome da fadiga crônica com o Dr. Micael e com a Carlinha. Bora lá. Bora papear. Todo mundo voltando, convidando os amigos. Carlinha ainda não chegou. Henriqueta, todos voltando. Bora avisar todo mundo que o papo continua por aqui. Tava tão bom, né, gente? Daqui a pouco a gente vai falar da tireoide também. Como é que ele tá passando, né, por esse desafio sem medicamento e ele conseguiu regular a tireoide. E bora lá. Deixa a Carla e o Dr. Micael chegar por aqui. Enquanto isso, vamos tomar uma aguinha. Me contem aí como é que vocês estão. Quais são as maiores dúvidas que vocês têm sobre esse assunto. Porque quando eles voltarem, a gente vai continuar aqui. Tá maravilhoso, né, Henriqueta? Também tô amando. E a gente vai começando a compreender um monte de coisa, né, gente? Porque o que é que acontece? Olha, a Carlinha entrou, vou convidar a Carlinha. Ei, voltamos! Agora eu não Desafio. tô vendo a Carlinha, olha, gente. Ah, não acredito. Tava tudo direitinho. Vamos lá, vamos aguardar o doutor Micael. Vocês estão me vendo, gente? Estão vendo a Mimi certinho? Como é que tá aí? É que um papo bom é assim, né, gente? Um papo Toda bom. vez, né, Carlinha? Parece uma coisa, gente. Mas a gente é teimosa, a gente insiste, né? A gente Será que a gente falou, Carlinha, alguma coisa? Porque agora tá assim, qualquer coisinha que fala, médico falando que as pessoas já deveriam saber que carne faz bem. isso já é suficiente, né, gente? Isso já é, né? Opa, o sistema vem e, tipo, né, gente? Mas vocês viram que história dele, né? Eu fiquei muito surpresa ao saber que ele foi vegetariano tanto tempo, né? E isso traz consequências mesmo muito mais do que para quem comeu carne, até por causa dos tóxicos. A gente sabe, voltou, a gente sabe essa questão dos oxalatos que ele está falando aí agora. E Contei. para essa limpeza dos oxalatos é uma coisa inacreditável. Eu tenho um vídeo que você fala assim, os sintomas daquela doutora aí, Sally, alguma coisa, que ela é expert em. E eu li um. Né, acabei lendo ali um texto dela, doutor, os sintomas para o dumping eles são, assim, tem uma lista desse tamanho que a pessoa pode estar ali manifestando o dumping, né? Como diarreia, enjoo, como se sentir mal, suadeira, insônia, tudo isso é uma coisa impressionante. Acho que você sentiu bastante, então, né? Nossa, Você muito, muito. Sem economia. tava limpando tudo, né? Faxinando com bombril. Primeira pergunta, doutor, você tem quanto tempo ainda para ficar com a gente? Porque eu já estou vendo aqui que faltam 15, né, para uma. Estou vendo aqui Ah, um aquele pouquinho girar. depois de 1 hora. Por volta de 1 hora. Ah, então tá ótimo. Então pode continuar aí contando, Deixa né? eu só fazer mais uma pergunta que eu não sei se você falou na primeira live, era que você estava falando ali, às vezes a gente está. Quanto tempo, tipo assim, de quanto tempo para cá que foi a sua história carnívora? Isso em tempo. Falei com os médicos que eu seguia, pessoas né, que eu respeitava, mandando eu comer carne. De quanto tempo para cá tem isso? Assim, é um ano, dois? O que que Tem um você, ano. Tem um nessa ano que eu comecei um a ano? paquerar. Super Tem um recente, ano. uau! É, É. 1 ano paquerando carnívora. Foi, na verdade, a gente está em 2026, foi finalzinho de 2024, e que eu Uau! comecei a ficar com dúvidas sobre isso, porque
É muito exótico, né? Quem te escuta é totalmente contrário. Até quem fala de low carb não fala sobre isso. E aí Exato. você sentiu melhora, e quando foi que você percebeu que poderia introduzir alguma coisa que você sentiu necessidade? Então, na verdade, a minha meta ali foi necessidade social, por conta da viagem. E desde então eu tô assim, tentando achar algum equilíbrio para para ter prazer, para ter a mais carne, né? E, e tô buscando ainda, porque eu também Mas adoro é que é um docinho. caminho, mas é que é um caminho muito novo, né, doutor? Independente, assim, se é um ano, cara, é muito novo em vista do que a gente fez uma vida toda. E seguir esse caminho, a gente vê muito pelos nossos pupilos, assim, ó, entrou lá nas primeiras turmas, passou um ano, dois, carnívora, resolveu N problemas, de repente, agora esse ano, caiu na Carbolândia nas férias e acabou. Aí as pessoas elas vêm pra gente e fala, né? Nossa, gente, a carnívora é um milagre. Em 15 dias eu não sinto mais vontade de comer doce. Eu falo assim, aguarda que a sua hora vai chegar. Essa é uma outra dúvida que eu tenho, porque assim, durante os 6 meses, eu tive 6 meses de vontade, assim, excruciante de comer carboidrato. Que essa fala 15 dias, eu não vivenciei isso 15 dias, não. Foram 6 meses, meu Deus, cadê o docinho? Mas Eu você comia, desparasita regularmente, porque é muito atrelado a isso, né? E também aham, entendendo que pode ser aquela também. química da insulina alta, o cérebro quer mais. É muita, É muito é um viciante, grupo, é literalmente. viciante. Então, É, eu E queijo, se assim, sei. tiver se você passou queijo. anos sem comer carne, o que que você comia? Né? Então ainda tem essa, né? Tem Eu essa. comia antinutriente, comia, nossa, Então, se tem tudo tiver isso. nessa alimentação queijo, se tiver esse carboidrato recorrente, é desafiador mesmo, porque nós Uhum, temos esse vício. Eu falo, né, como uma pessoa que veio desse mundo totalmente. Então, quando eu como carne e gordura, é como se tirasse com as mãos. Tudo que essas vontades passam, não é? Aí você vai olha, ter o quê? Quanto mais você faz, suas células vão te multiplicando, né? Não preciso nem te dizer isso você quanto médico, a cada segundo. Então, você hoje está fazendo ela de tutano, de caldo de ossos, do que você comeu no café da manhã. Vamos supor que uhum, hoje você passa o dia inteiro sem carbo. Essas células são potentes, só carne e gordura. Quanto mais tempo você faz na carnívora, mais você tem menos vontade. Não é que ela vai sair, que não é uma mágica. Mas se você tinha vontade todo dia, ela passa a cada 5 dias, ela passa a ser 10 dias, ela passa para 15 dias. E uhum, aí, quando você, uma ou outra que foi feita de açúcar lá do macarrão da Itália, ela vai dizer, eu quero mais, porque elas querem, né? Continuar uhum, ali em alerta. Então a gente claro. vai vendo que o espaço ele vai ficando muito maior, mais a vontade vez ou outra vem. Agora, o que é que eu te peço? Comece a observar se essas vontades maiores não são na lua cheia e na lua nova. Tem muito a ver com parasita. Eles induzem a gente através do nervo vago, eles Pô, conversam e pedem porque eles querem açúcar. Então a uhum, gente vai ter que desparasitar, botar o pé no chão, tomar sol, que é outra fonte de nutrição, sol no abdômen para acalmar mesmo isso, tirar fungo e ativar vários tipos de vitamina D, que não é uma só, uma que reverbera para muitos tipos diferentes de vitamina, do hormônio D, que a gente pensa que é um só, mas não é. Então, Ativar o nervo vago. tudo isso vai, sabe, modificando completamente. Essa é nossa experiência. E aí você vai uhum, estar super bem para quando for na festa do amigo, comer o que tiver lá. Só que tem horas que você vai começar a olhar, você começa a ficar seletivo, é uma coisa natural, sabe? Mas isso é gradativo, sem culpa, sem cobrança, sabe? A gente sempre costuma dizer uhum, que é assim, ó, a vida carnívora, até a gente ir aprofundando e entendendo a importância disso. Quando a gente muito bom. percebe, né, como uma das aulas que a gente tem no desafio, que é sobre a carne sagrada, né, você que é cristão, que a gente vai ver isso por um outro ângulo, que são coisas que não dá para jogar aqui na rede, é coisa para dentro mesmo, mas eu vou te enviar pelo Telegram essa aula para você entender um pouquinho do que eu Acho que estou vai adorar. falando. Mas a gente não divulga só dentro do desafio, mas eu vou te presentear, porque, gente, o único ser que toda a indústria tenta modificar o DNA para nos prejudicar, e eles não conseguem, para você ver como é uma coisa divina, é o boi, são os ruminantes.
Eles Foi. já injetaram, aí o povo tem medo que bota hormônio. Gente, pode botar o que for, ele se refaz. Por conta da medula, por conta do osso dele, é toda uma composição. Ele veio para isso. Sabe quando Deus faz algo para isso? Ele pega a grama, o mato, transforma tudo, né? Pega aquela clorofila e vira um pedaço de carne com gordura. Pronto É, para a gente, com todos os nutrientes. Então, é muito linda essa é reflexão, né? muito lindo, é sagrado, não é só o que a gente pensa, Mantém a tanta gente, coisa, né? mantém a Da gente internet. aterrado, protegido contra Mantém, é coisas. tipo um escudo no nosso DNA, é um escudo na nossa frequência. Nós mudamos a frequência quando a gente passa a comer, sabe? Principalmente você que passou um tempo ruminante. Eu não sei para vocês, falem aqui, o doutor para mim às vezes está girando e depois ele volta. Eu não sei se Não, para Pra mim mim tá tá normal, tá normal. normal. Mas, Mimi, eu queria que ele falasse um pouquinho, que é um assunto que perguntaram bastante, apesar, quando ele falou, né, a palavra hipotiroidismo, né? Então, antes dele ir embora, antes da gente encerrar, eu queria que ele falasse um pouquinho, né? Ele controla o hipotiroidismo não com remédios, então eu queria ouvir um pouquinho essa questão da Sim, tireoide, que é um assunto sim. assim que, olha, é assunto, viu? importante. Todo mundo quer. Nossa, eu descobri o hipotireoidismo com 16 anos. Não, com 15. Com 15 descobriu, e aí com 16 eu era bem gordinho, era obeso. E aí eu tratei de forma natural, com uma formulação homeopática. E aí eu emagreci, ali eu emagreci e continuei. Só que depois ela parece que se intensificou novamente. Até eu entender, e assim, o desafio da tireoide, do hipotireoidismo, é que muitas pessoas têm, mas com o exame normal, o que a gente chama de hipotireoidismo sublaboratorial. São pessoas como eu que tinham exames de TSH, T4, T3 normais, mas ali com algumas dúvidas, né? Aquele TSH de 3, aquele T4 de 0,9, um T3 de 2,5, 2,7. E aí foi assim, essa foi uma jornada bem longa de compreensão. Claro que eu tive ótimos professores que me ajudaram. Eu não me vejo genial em nada, mas eu tive professores geniais, né? Eu tive essa sorte. É, E aí, quando eu comecei a repor o hormônio da tireoide na forma de extrato de tireoide de porco, dissecada, nossa, minha vida deu um salto quântico. Assim, a minha vida, ela tiveram vários saltos, né? Foi a carne, eu tenho certeza que foi um deles que me trouxe uma vida assim. Dá pra ver que eu sou saudável. Se eu pegar uma foto minha antiga, nossa, vocês vão ver que tadinho desse menino. Tem uma foto minha com a vovó Alceia, eu gordo, branco, com uma olheira muito grande e assim, e dá pra ver que eu tô assim, meu Deus, eu não tô me aguentando. E eu com a roupa de capoeira, né? Mesmo assim, eu tentando ali, mas não conseguia fazer nada. É, Então, quando eu comecei a tomar o extrato de tireoide, foi uma melhora muito grande. E depois, quando eu comecei a tomar Lugol, isso foi ano passado, retrasado. E aí também foi outro salto, mas foi igual a carnívora. Foi uma inicial melhor, depois tem uma piora muito grande, porque eu também já comecei testando dose alta, aí foi O trágico. Lugol é um detox muito grande, né? Dizem Então, que ele então promove é, uma. é uma limpeza, foi um dumping de talvez de halogênio que eu tive, pesado. Durou bastante tempo, mas eu fui persistindo e hoje, pela primeira vez em 41 anos, eu tenho um T3 maior que 3,3. Pela primeira vez na minha vida. Então E você agora toma ainda o tomo. Tomo trato, extrato o de trato. tireoide manipulado. É manipulado, tomo Lugol numa dose mais alta. E o selênio não tem necessidade. Eu suplementei no iniciozinho da carnívora, mas vi que parece que o quase nada que tem na carne para mim já é o suficiente. Porque E ele o é que mais? biodisponível, né, doutor? Muita gente comendo aí nozes, não sei o que, um monte de coisa, a castanha, mas como não é biodisponível, né, na carne a gente, ó, gente, é por isso que a gente nem defeca como antigamente, porque o corpo faz assim, ó, pega tudo para si, vira cabelo, músculo, a unha, É, baía de é. melena, pega tudo e usa. E aí é pouca coisa que a gente coloca para fora, muito, mas muito interessante isso. Então, Viram, assim, gente? com relação ao hipo, então tem esses dois, esse o Visco, um álbum que eu uso, que eu sei que ajuda. Eu acredito que eu tenha um Hashimoto, um tipo de Hashimoto soro negativo, que os exames sempre dão negativos, mas eu uso o Visco, um álbum diariamente.
É uma plantinha estudada no tratamento do câncer, mas a gente pode usar doses baixas Não para entendi pacientes. qual que é a palavra que você falou. Agora. Viscum album. Isso. Viscum album. Tem vários posts no meu Instagram falando sobre isso. Ser Vamos ver. visto, Isso. É, né? é, Interessante, interessante. Uau. é. E aí, tem estudo para câncer, mas doença autoimune a gente usa dose baixinha, eu uso diariamente. Então, eu vejo também que me ajuda bastante. Isso é verdade tudo, né? Eu faço uma suplementação gigante e sempre tem o que eu sei que eu preciso e tem o que eu estou testando. Então, chegou ontem uma nova leva, já comecei a testar ontem alguns suplementos novos para síndrome de ativação mastocitária, né? Eu preciso largar esse antistamínico que não tá legal e testando outros suplementos também. Ô, doutor, me diz uma coisa, que é a pergunta que a gente recebe muito, eu mesmo recebo demais. É viável? Isso pode se chamar de tratamento, ficar repondo, né? Não vou nem dizer o nome por conta de, né, sustentar a live. Medicamentos para isso, né? Tem gente que toma o T4 uma vida É, inteira e mesmo assim os nódulos continuam crescendo, e mesmo assim não resolve, mesmo assim não Melhora perde sintomas. peso. Isso funciona, tem que. Aí já ouvi outras pessoas dizerem assim, que eu tenho amigas que são médicas ortomoleculares, não, Mimi, tem que tomar o T4 junto com o T3, porque um só é enganação. Aí eu fico nessa, até onde isso é verdade, é mentira? E uma última pergunta, porque aí você já aproveita e fala tudo. Se a pessoa retirou o órgão, retirou completamente, precisa realmente repor para sempre, ou tem esse caminho que você tem aí natural, uma pessoa poderia se consultar com você e tomar alguns suplementos, né, homeopáticos, e isso se regular, mesmo não tendo órgão. se retirou 100% de chance de ter que repor a vida inteira, porque é ali que faz. Né? Ali que faz o T4, que depois pode ser convertido em T3. A Daniela está até perguntando aqui que o T3 dela não passa de 2,5. Então, Daniela, com certeza a senhora tem clínica de. Isso assim, é quase que matemático. Tem essa beleza, né? A matemática do ser humano. Enquanto o T3 não chegar no 3,3 e essa jornada pode ser longa, não vai ter melhora. Qual que é o problema da reposição de T4 apenas, que é o protocolo, que é o convencional, que é o que os médicos fazem na maioria das vezes? O T4 não é hormônio da tireoide. Esse é o desafio. Ele é um pré-hormônio da tireoide. E o que vai funcionar é o T3. Existem estudos mostrando que 30%, e sinceramente esse número ele não está, assim, no meu consultório isso não é verdade, né? Mas o estudo fala que 30% dos pacientes que tomam T4, perdão, eles continuam com toda a clínica do hipotireoidismo. Então, assim, melhora exame, mas não melhora paciente. Por quê? Porque não converte. Muitas pessoas têm essa dificuldade de converter, e para converter, aí a gente precisa de sempre avaliar junto com o tireoide, que para mim é o mais complexo que existe no exame laboratorial, que é um tema que eu sou apaixonado. Não é só pedir TSH e T4, a gente vai pedir T3, vai pedir prolactina, tem que pedir para avaliar tireoide. Se tem Hashimoto, a gente vai acompanhar o normal, anti-TPO, antitiroglobulina, talvez o TRAB, talvez o FAN. A gente vai avaliar todos os nutrientes que vão impactar na saúde tiroidiana. A gente vai avaliar selênio, zinco, cobre, B12, vitamina D. Tem uns que a gente nem consegue avaliar corretamente, porque, por exemplo, quando está tomando Lugol, a gente não tem exame para acompanhar, porque esse Lugol vai ser excretado em grande quantidade, talvez quelado em halogênio pela urina. Então, quem toma Lugol vai dar aquele iodo urinário altíssimo, mas talvez não é porque está perdendo iodo, não é porque está tomando dose tóxica. É porque está quelando halogênio. Imagina halogênio, gente, cloro, só flúor. Tá na nossa água tratada. Meu Deus do céu. Então, assim, é algo que todo mundo tem que tomar. Todo mundo tem que tomar. O desafio é achar a dose que cada um precisa. Eu nem fico falando a dose que eu tomo, porque todo mundo vai começar a querer tomar a dose que eu tomo, que é a dose bem alta. Né? Eu tenho pacientes que tomam doses mais baixas, mas é um entendimento, é uma construção. Né? Igual eu fiz um post ontem ou anteontem sobre dermatite atópica e própolis. Né? Baseado num artigo, eu fiz um resuminho. Todo mundo dá qual dose porque eu tenho dermatite. Gente, as pessoas já achando que a própolis vai curar a dermatite atópica. Meu Deus do céu, não vai. No caso da tireoide, não é também só Lugol extrato de tireoide. É E aí, dieta, ó, é aí é tudo que tá a isso. questão. As pessoas ouvem, viram um boom,
todo mundo compra, e o que é que acontece? Dá ruim, e aí Dá eles vão ruim. atrás de mim, da Carlinha, tô sentindo isso, comecei a tomar, Uhum. exatamente como você falou, uns diazinhos ficou bom, depois vem uma bomba de problema, e a gente diz, E a criatura, você pessoa tem está que com saber lidar com isso acompanhamento também, médico, você identificar. foi ao É médico, você verdade. sabe se precisa primeiro, você verificou isso em exame, porque não dá para comprar tudo que você vê por aí. Fazem isso Não. com tinturas de desparasitação e criam uma série de problemas. Fazem isso com Lugol, estão fazendo aí. E isso é muito, gente. É a pessoa não se sentir importante e pegar tudo e sair jogando dentro de um corpo sem nenhum critério. Então, precisa de um acompanhamento, precisa marcar uma consulta com o doutor Micael, com quem você confiar, e Com você quem verificar é? primeiro se precisa, para depois saber É. encontrar a dose, que também os médicos não são deuses. Ele pode, vamos começar aqui, Mimi, com 3, com 2, eita, deu bom, vamos botar para 4, deu ruim, desce um pouquinho. Ele também está testando, experimentando. Então, as É. pessoas, né, fazem de uma forma que, no final, muita gente está até piorando a saúde por conta dessa ansiedade do caminho curto, né? E mais barato, entre aspas, porque depois bagunça tanto que o gasto é bem maior para consertar. É igual, tem um videozinho, já vi várias vezes na internet, eu acho maravilhoso, que é o meu trabalho, que é o de vocês. O que a gente faz, vamos ser bem sinceros, é muito simples. Por mais que às vezes a gente fale difícil, é tudo muito simples. Eu estou falando de tireoide, de alguns parâmetros, vocês estão falando de carnívora e algumas questões sociais, mas é simples, mas não é de qualquer jeito e precisa de conhecimento. As pessoas às vezes têm um pudor de investir em algo. Uma consulta minha hoje tem um valor bem mais alto que a média também. Então, assim, mas as pessoas preferem ficar muitas vezes num vitimismo muito grande, que faz parte da nossa cultura atual, e achar que isso é caro. Às vezes compra iPhone, compra bolsa, vai num restaurante caro, mas na hora de investir em algo de qualidade, igual outro dia. Uma pessoa entrou em contato, queria comprar um curso meu, que tem um ticket bem alto, sobre vício com álbum. Ah, mas eu quero pagar em boleto, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assistir uma aula para ver como é que é, eu quero isso. Eu falei, não vamos vender. Eu não quero esse aluno. Eu não quero aluno que vai me dar problema, eu quero dormir tranquilo. Eu quero ter dinheiro, muito, mas antes eu quero ter paz de É espírito, exatamente quando a gente né? pensa, olha, quem entra no nosso desafio passa por uma entrevista, né, com a Carlinha, né, principalmente que ela está mais à frente disso, né, quando Quando falam eu vejo que o assunto está estranho, eu já falo assim, amiga, esse desafio não é para você. Eu falo mesmo, Aham. não é, pode ficar tranquilo, É, porque é bem esse tipo de pessoa mesmo é e padrão. Igual, assim, às por vezes a gente exemplo, vê. entra paciente. Outro dia entrou, deve ter uns 2 anos. Entrou um pai que trouxe o filho. Ele já entrou falando: eu não vou parar de tomar o meu Nescau, me ameaçando. E reclamou, reclamou, reclamou. Eu expliquei um pouco do tratamento. E ele, porque eu não vou mudar, eu não vou fazer isso, não vou. Aí eu falei: vamos fazer o seguinte: não precisa pagar a consulta, mas vamos manter a amizade. O senhor pode ir, faça o seu. Eu falei com ele, uma criança de 30 anos. Falei, faça do jeito que o senhor quiser, não gasta o dinheiro do seu pai, mas essa consulta não vai chegar a lugar nenhum. Ele saiu espumando, porque ele queria que eu tentasse convencer ele, e o pai depois falou, o pai até foi sério, falou, "Ó, desculpa, realmente eu fiz errado." Então, assim, não adianta, tem perfil. Então, assim, tem pessoa que quer só tomar o T4. Tá bom, vai lá, toma só o T4, tá certo, é o protocolo, é o que é conhecido. Agora, toma T4 e está insatisfeito. Saiba que tem uma jornada enorme que pode ser feita, mas a gente não sabe tudo que tem que saber. Se soubesse, seria Deus. Então, vai ter que mudar na dieta, vai ter que mudar o estilo de vida, vai ter que suplementar, mas vai ter que ser Se descoberto o quê? movimentar, tomar sol, dormir cedo, é uma vida saudável. É É uma criar vida uma nova saudável. rotina e Isso, incluir, sabe, as estratégias que isso potencializam mesmo. isso. Mas a base sempre vai ser ancestral. É com Deus a base. A base é o simples. É o simples. É isso Como é o que mesmo. ele fez a gente para fazer aqui, né? O que ele nos fez, né, para a gente fazer aqui, que é servir aos outros, que é tomar sol, porque tem uma nutrição, que é comer gordura animal, que é o alimento que ele deu para a gente, que simplesmente faz hormônios. Hoje a gente tem uma epidemia você deve atender, né? Seja a tireoide, seja a falta de progesterona, testosterona e tal. E isso tá e quando a gente fala É normal. É normal hoje. para as É pessoas, comum, normal e comum. a gente não é profissional, a gente não é médico, a gente não é nutri, mas o que a gente está falando aqui é o seguinte: para de acrescentar coisas. Tira, coloca carne,
ver como é que o seu corpo se adapta a isso e você vai fazendo os ajustes que você deve fazer com o seu Uhum. médico, com o seu profissional. Mas primeiro a gente preza muito isso, de você fazer isso. Você tira, você limpa o Mas, corpo, ô você Carla, provoca essa um limpeza, desafio né? do que você está falando é o seguinte: o problema de ir no médico é que, dependendo do médico, ele vai falar o contrário. Ele vai falar igual açougueiro aqui: ah, não, colesterol, né, Mônica? A Mônica tá rindo. Mas por isso que a gente precisa criar equipes, né, de raciocínios, de condutas que concordem em si. Não que a gente vai falar 100% igual, mas a gente acredita que é o mais natural possível, a carne é importante, a suplementação, se necessário, esse é o detalhe que eu bato muito. Ah, vai fazer o sorinho da beleza? Eu sou totalmente contra isso. E o chip da beleza, o hormônio, o soro da beleza, Pílula se da beleza. necessário. Se necessário. Caneta da beleza hoje em dia, né? Que o pessoal acha que vai poder ficar a vida inteira na canetinha. Mas a gente precisa realmente fazer esses conjuntos, essas ilhas, né? Quase ilhas culturais, porque o mundo está falando o contrário da gente. O mundo inteiro, né? A gente é muito exceção. Muito, muito, meu Deus. E É, aí a gente entender nessa live que você, se você está acordando cansada, se você sentiu algumas coisas do que o doutor falou aqui, acredite que não é preguiça, isso não é falta de força de vontade, perfeito, isso não é é, drama. Ai, tá é, agora com essa coisa na cabeça. Isso aí é inflamação sistêmica. Isso aí é disfunção mitocondrial, gente. É energia celular baixa. E aí, você está desregulado hormonalmente. Como vai funcionar? Como é que eu vou acordar felizinha se eu estou toda bagunçada? Então, aí fica o quê? O sistema imune super sobrecarregado. É como se o corpo se estressasse, né? O tempo todo tá lá no modo de economia, porque como eu não estou dando conta, eu vou bastar mais ainda aqui. É igual o celular. Quando ele está aqui com pouca bateria, ele desloga. A aham, luz chega, fecha, reduz. Pronto, é sim. isso que o corpo faz com a gente, né, doutor Micael? É isso mesmo. É isso mesmo, é não desanimar, assim, é pedir para Deus mesmo mostrar o caminho, porque o caminho ele não vai ter ninguém, e eu também não sou essa pessoa, né, que vou ter o mapa da melhora de qualquer doença, mas é tudo construído, né? O trabalho de vocês também, pela fala de vocês, é construído, o meu também, né? A gente sabe, acredita que sabe de um ideal e vai ajustando para cada indivíduo. E a maioria das pessoas nem sabe que tem, porque elas Não sabe, naturalizaram se sentir não cansada. sabe. Ah, é porque eu É. trabalho demais, é porque eu acordo cedo e durmo tarde. Então, elas acham que isso é uma fala suficiente para justificar uma baixa energia. Que hoje Não é, gente. Não é. é uma grande epidemia nessa síndrome de Burnout, né, que chama, que é a coisa toda da pessoa ser multitarefas e tal, dá Sim, muitas artistas às vezes tem, né? A é. síndrome da fadiga adrenal, que foi muito interessante o que você falou no começo da live, a coisa de você não ter vontade, de você não ter a força nem e eu tô terminando uma aula sobre o cortisol, e é muito interessante porque tem uma parte lá que o médico fala, né, que eu pego várias coisas e tal, e coloco ali para o pessoal saber não compilar de coisas. E ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala assim: quando tem o cortisol baixo, a gente fica naquela assim, eu vou fazer exercício para me sentir melhor. Não, faça exercício, corre, não sei o quê. Uma pessoa que tem a fadiga crônica, né? Ela simplesmente vai fazer exercício. Se ela for Vai fazer piorar. exercício e ela fizer, ela vai piorar. E eu Vai, falei, gente, que loucura, olha só vai. isso. E a gente faz exercício, eu faço, me sinto pá. Às vezes eu tô até, sei lá, desanimadinha, e eu vejo um vídeo aqui de gente fazendo exercício, já me dá aquela vontade, eu vou, cara, eu já acende o gás. Ô, Mônica, Mas com esse pessoal é totalmente ao contrário. A caminhão. pessoa se sente mal por fazer exercício. E é muito real isso. E a pessoa fala, mas eu não quero, e a gente fica, né, às vezes apontando o dedo. Mas você não faz porque você não quer, você tem todo o tempo aí na sua vida, você não sei o quê. Realmente a gente acaba, às vezes, pecando no desafio. A gente toma muito cuidado com isso, porque a Mimi é uma pessoa que viveu muito essas questões, então, às vezes, ela dá até uma segurada em mim, né? Porque eu sou mais explosiva e tal. Não, Carla, é assim, a gente precisa entender por que é É. assim, por que é assim. Eu sou mais pá, né? Mas depois a gente entendendo fica mais interessante. E Essa, aí, essa, essa questão do exercício físico, assim, ó, isso é muito desafiador, porque a gente sabe também do poder da mente, mas a gente sabe também do poder da síndrome da fadiga crônica, que é isso aí. Se ela forçar mais, ela vai passar mal, mas ao mesmo tempo ela tem que a gente tem na vida como um todo forçar mais para sair do lugar que está.
E eu me lembro uma vez que eu nadei desde 3 anos, nado até hoje, né? Desde 3 anos eu nado. E assim, para quem nada uma vida inteira, hoje eu nado, hoje, graças a Deus, eu nadei domingo retrasado 5 mil metros em águas abertas. Não é para qualquer um. Mas para quem nada 40 anos é pouco. Era para eu estar nadando 20 km, né, tranquilo. Mas enfim, tá ótimo, tá tudo certo. Começa a andar com É, Medeiros, seu amigo ah, Medeiros. é verdade, verdade. Não, vai ser um prazer. Eu fiz uma live com ele, nossa, que pessoa agradável. Eu Ele é lembro que um eu ia anjo, ele comentar, é um anjo na É terra. tipo você, sim, assim. Ele É, ele fica parece o muito com a tua natureza, sabe? Tranquilo, sensato, sabe? Que é bom, é Nossa, gostoso de ouvir. incrível. Eu fiquei impressionado. Eu esperava, fiquei muito impressionado. Mas uma vez, certa vez eu estava na faculdade de medicina, numa das piores crises de fadiga que eu já tive, mas sempre eu tive esse tom protagonista. Tudo bem que eu tô aqui lascado, mas eu quero superar, eu vou tentar. E eu fui nadar na crise de fadiga. E foi interessante, uma piscina semiolímpica de 25 metros. Eu lembro que eu entrei na piscina, fiz toda a força do mundo ali, sendo que eu já, imagina, ali eu tinha o quê? Uns 23, 24 anos. Eu já nadava desde 3, eu saí do outro lado e ali foi um mês de cama. Foi um mês de cama. mal, meu Um Deus. mês. Então, assim, eu fiz errado? Fiz. Eu teria que ter forçado? Talvez teria que só entrada e saída na piscina, talvez um alongamento, se for o caso, né? Então é uma doença também que convida muito ao autoconhecimento, né? A observação do limite. Com muita frequência eu ainda passo do meu limite, né? Mas a gente tem que saber chegar um pouquinho além do nosso limite. Mas no caso, eu às vezes vou muito mais porque o limite é baixo. É O limite é perfeita baixo. essa observação, sabe por quê? Porque é não aceitar, porque senão vai virando uma coisa recorrente, você fica sem movimento, mas o que é que eu faço, né, com o meu corpo? Às vezes eu faço ando caminhada, musculação, alongo. Às vezes eu estou com tanta energia que à tarde eu repito, faço outra caminhada. E às vezes eu estou com muitas dores, né? Cansada, dormi tarde, tive algum estresse muito pesado e a gente sente isso no corpo. Mas o que é que eu faço? Eu praticamente é uma caminhada passeando, sabe? E aí, se eu faço sempre uma Isso. hora, eu faço 20 minutos, 15 só com aquele prazer, só para dizer o corpo, não é como você está dizendo, não. E quando eu entendo que a hidratação profunda é dentro da célula, né, a mitocôndria que faz, não é só essa aguinha com sal que a gente bebe, e que um dos requisitos é movimento, o movimento é um dos requisitos, só o movimento, irarará, aí eu vou lá e amo, porque eu disse, não, eu tenho que fazer uma hidratação profunda, celular, eu não posso aceitar isso. Aí Dá eu uma vou bem mexida, dá uma mexida. devagarzinho, vou bem devagarzinho, fica rodeando aqui minha casa, que eu moro em sítio, toma aquele solzinho bem cedinho. E eu digo, não, tá bom, eu senti que 10 minutos tá bom, mas eu não aceito ficar no sofá, né? E aí, o que é que Uhum. acontece para você que tá aqui, eu vou deixar registrado, e tem essa vida cansada, né? E, nossa, será que eu tenho, que não tenho? Ainda fiquei com dúvida. Então, os principais sinais são cansaço extremo constante, dor muscular e articular, Uhum. nevoeiro mental, que é a memória ruim, aquela confusão, tudo que paulatinamente o doutor foi falando aqui, eu fui anotando. Então, o sono que não descansa, eu vou dormir às 20 horas com as galinhas, como a Mimi faz, mas eu acordo de manhã parecendo que tomei uma surra. Então, tem que observar que tem Uhum. algo errado aí. Sono que não descansa, né? Tontura ao levantar do nada, você tá aqui, alguém chamou, quando você levanta a cabeça primeiro, dá Tá aquele tudo giro bem. 360 graus, eu sei, opa, vamos me segurar. Acontecia demais comigo na Carbolândia. De eu estar sentada, ou eu pegar um negócio no chão, quando eu levantar, a cabeça girar, eu tô tonta, tô tonta. Isso era sempre quando eu era obeso da Carbolândia. Por isso que eu me enquadrei muito bem assim nessa síndrome. Sensibilidade à luz, barulho, cheiros. Carlinha sempre verbaliza isso, que ela não suporta os cheiros fortes, ela se sente Já incomodada. devia É um ter. sinal, né? Tontura ao levantar, como eu já falei, queda de imunidade do nada. Tá tudo bem. Aí, doutor, vai dormir, acorda, tá ali querendo corizar, tá ali com um negocinho, É, sentindo uma enxaquecazinha. Intestino desregulado, uma pessoa que não vai sim. sempre ao banheiro regularmente. E ansiedade ou tristeza sem uma causa clara, né? Não morreu ninguém, você não está com dívida, não está preocupado com boleto, e do nada
bate uma tristeza, um negócio assim, que, nossa, tava tão bem falando agora na live e agora me deu um negócio ruim. Então, esses sintomas é uma coisa que você merece, né? Investigar com exames, olhar as coisas, conversar aí com o doutor Micael, né, Micael? Que já fez o Sim, caminho. É tão bom, gente, caminhar com quem a gente, sabe, já fez o caminho que a gente quer, já chegou a alcançar o que a gente quer. E é um é, equilíbrio das coisas. Então, para sim. mim, eu achei bem legal. Então, se você se viu nessas questões aí, pelo menos em Faz três ou uma consulta quatro, com o doutor Micael, se não, e você se você percebeu três ou quatro desses itens que eu falei, na minha visão, seu corpo está pedindo ajuda, É, sabe? Você pode não ter ainda uma coisa instalada, mas ele está caminhando. E eu sempre digo a todo mundo que entra em contato com a gente, o corpo dá sinais, né? O desconforto, o incômodo, ele serve como um grande amigo, te pedindo para fazer um movimento diferente na sua vida. E às vezes a gente não ouve os sinais, só que aí a gente perde a chance de sair de sinais e às vezes só vai resolver quando entra em uma crise, só vai resolver quando vira um CA, só vai resolver quando desmaia, quando tem uma coisa crônica. Então, se a gente está percebendo que tem alguma coisa que está fora do lugar, eu acho que é muito inteligente a gente fazer algo diferente, né? verdade. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigada, Muito bom. obrigada a você, Falar sobre doutor. isso é muito bom. Muito bom divulgar, é muito importante também, né? Sim. É porque Obrigado. nunca vai existir Deixa eu só fazer milagre, uma né? última É só pergunta. construção, é reconstrução sempre. Não existe Sim. milagre, gente. Deixa eu só fazer uma última pergunta para ele, não vou nem me despedir depois. Beijo, gente. Venham para a turma 32, foi uma super live, foi incrível estar aqui. Doutor, qual é o seu primeiro conselho ou algumas coisas que você diria para alguém que está identificando esses sintomas agora? Qual que é a sua conduta clínica para isso? A pessoa chegou agora na sua sala com uma síndrome daquelas clássicas de fadiga adrenal, né, para mim é baixo cortisol, não é isso? Enfim, mas qual que é a sua primeira, Normalmente qual sim. que é o seu primeiro, dá aí uma, não assim uma solução rápida, mas o que você acha mais importante para a pessoa mudar na vida, para sair desse cenário e começar a ter, o que que você faz, né, no caso, para a pessoa começar a ter? Primeiro, assim, todo paciente eu avalio se ele já tem exame, mas normalmente eu peço alguns exames para ele chegar com muita informação. Mas o passo número um é ter gratidão no coração. Independente de ter esse sofrimento todo, a gente tem que ter gratidão. Porque com ódio, resmungando com Deus, só vai piorar a pouca energia que tem. Então, assim, buscar Deus, número um. Número dois, que é o trabalho de vocês, melhorar estilo de vida, que também já engloba o número um. Isso, sem isso, então assim, a pessoa, não quero só a canetinha. Então, igual assim, só fala, não tá no lugar errado, não é melhor nem vir. E número três, que aí é mais o meu trabalho, né, além de estimular, fazer todas essas melhorias, é, avaliar o que é necessário dentro da vontade e capacidade do paciente. Porque muitas vezes, por exemplo, existe um injetável que pode ser interessante para o paciente. Tenho medo de injeção, não gosto de injeção, não tenho dinheiro para injeção, vai ter um monte de desculpa. Tudo bem. Eu deixo o paciente sempre à vontade para dizendo que o tratamento é dele, não é meu. Eu indico o que eu acho que é melhor, mas se ele quer ou não, eu achei comprimido demais, diminui, tá bom, vamos diminuir. Né? Então tudo tem que ser personalizado e é para fazer durante um longo período, né? E acreditar, né? E realmente ter fé, né? Que tem saída. Se um dia esteve bom, a chance de voltar a estar bom é muito grande. Mas tem que buscar, tem que ser protagonista e tem que pedir a Deus o caminho para iluminar também esses profissionais que estão acompanhando. Tudo isso. Muito obrigada. Obrigado. Então, gratidão, Obrigado. né? Honro demais você estar aqui. Muito obrigada, né, por esse saber muito interessante. Sempre pergunto sobre tireoide. Para mim foi uma honra muito grande te conhecer um pouquinho mais. Eu quero Obrigado, honra minha. agradecer a Carlinha, a você e a toda a audiência aqui, que sempre é Obrigado. maravilhosa. Obrigado. Tudo de bom. Até a próxima Obrigado, oportunidade. gente. Tchau.